Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, no ar mais um programa Conexão Enem aqui pela TV Assembleia. TV Assembleia, a TV a serviço da educação. Você sabe, durante esse período de pandemia, de Covid-19, nós estamos gravando os programas e você pode acompanhá-los na programação da TV Assembleia. Sempre às segundas-feiras, às 20 horas, ao programa inédito. Na terça-feira, uma reprise às 14. Na quarta-feira, às 20 horas, mais um programa inédito. Na quinta-feira, às 14 horas, também a reprise do programa da quarta. E na sexta-feira, às 14 horas, nós reprisamos a aula mais pedida da semana. E assim nós vamos seguindo, nos adaptando, tá? Você deve estar sentindo falta do sinalzinho, da participação ao vivo, né? Pelo WhatsApp, como você sempre fazia. Olha aí, esse sinalzinho está fazendo falta, mas infelizmente nós não podemos fazer ao vivo, mas vamos gravando aqui, nos adaptando como pode e logo, logo isso vai passar. Você que pode, fique em casa e lave as mãos. Aqui a gente tem lavado as mãos, estamos com máscara, né? Só na hora de apresentar que a gente tira. Todos os servidores, os colaboradores aqui da TV, que são pouquíssimos, estamos trabalhando com a equipe reduzida para trabalhar também com segurança, respeitando as orientações das autoridades sanitárias. E agora nós teremos uma aula hoje de filosofia. Filosofia com o professor José Rodrigues. Vamos saudar o professor. Aqui a aula vai passar à noite, vai passar à tarde. E o nosso aluno também, José Rodrigues, pode acompanhar essa aula no YouTube, tanto na plataforma da Escola da Assembleia, como na plataforma da TV Assembleia. Lembrando que estas aulas estão sendo gravadas com o apoio, uma parceria fundamental do Lógico Cursos Aliados. E o José Rodrigues é professor de lá, trabalha também no Mais Humanas. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Saudar a todos e a todas que nos acompanham, nossos telespectadores. Hoje nós vamos falar um pouco de ética, que é um tema muito pertinente, tanto para os nossos estudos para o Enem, mas também para a nossa realidade que passamos enquanto mundo, né? Nesse momento tão difícil de pandemia. É sempre bom voltar a essa ciência do bem agir. Qual é a melhor escolha a se fazer nesse momento? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e saudar a todos, assim, muito honrado de estar aqui, aos meus alunos do Mais Humanas e a todos aqueles que querem partilhar um pouco desse conhecimento filosófico. Olha aí, bacana. E ô José Rodrigues, essa pauta ética, eu sei que ela é apaixonante porque move o nosso dia a dia. Sempre, cotidianamente, nós somos testados, né, pela ética, certo? Seja num aspecto, seja em outro, no aspecto profissional, no aspecto pessoal, enfim. Mas como isso tem caído na prova do Enem também? Como é que isso tem aparecido? Que lições nós podemos tirar, né, do dia a dia para as questões do Enem, ou das questões do Enem também para o dia a dia, para o movimento dos estudos? Como é que você vê esse modelo aí? Bem, a vida é feita de escolhas. A ética é uma base para o bem escolher, né? A gente segue a ética para ter uma base racional de escolher entre o certo e o errado. A ética cai no Enem justamente a partir de grandes pensadores que nos deram norte para ter uma noção de base para o bem agir. Então, nós temos aí, durante a história do pensamento humano, da filosofia, principalmente as bases éticas a partir de homens como Aristóteles, que definiu a ética a partir da virtude, ou como Immanuel Kant, a partir do imperativo racional, ou ainda Stuart Mill, com a ética, como nós vamos ver, baseada na prática efetiva, nas consequências efetivas das nossas escolhas. Então, de acordo com cada uma dessas noções de pensamento que a gente possa escolher, vai implicar na nossa escolha e nas consequências dos nossos atos. Então, a vida e a teoria ética estão conectadas e na prova do Enem é importante você ter esse repertório de conhecimento a partir dessas grandes linhas éticas e o que é que implica cada uma delas, né? Eu achei muito bacana. Se a gente mostrar o primeiro slide, aí, por favor, produção, reproduzam aí. Ó, tem lá uma chargezinha, né? Que um fala virtude,
certo? Que você vai dizer quem são ali esses personagens, só para eu estou fazendo um suspense aqui. Outro fala dever e outro vem e pergunta qual a utilidade disso. E por trás eu acho que há um aluno ali anotando com um caderno, né, querendo anotar. Queria que você começar por essa charge, eu achei muito bacana, José. Pronto, é justamente isso que o nosso aluno vai fazer. Ele vai olhar aí o princípio ético, porque falamos de ética, vamos falar de princípios, o princípio ético que cada corrente de pensamento, ou cada pensador desse está se baseando. Esse primeiro aí que está falando virtude é a charge de Aristóteles. A noção ética grega de que o bem agir é o agir virtuoso, aquele que leva para a felicidade. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. E aí no meio tem Kant, que está chamando a atenção para o dever, o imperativo racional. O bem agir é um dever, porque a razão nos leva para isso. E Stuart Mill, por sua vez, está perguntando pela utilidade. Mas por que eu vou fazer isso? Qual é o lucro, o ganho, o objetivo em fazer essa escolha ou outra? E é justamente diferenciar esses princípios que vai nos servir para a prova do Enem. Você ter noção de que quando você está diante de um discurso, de um texto, de uma escolha, que tipo de princípio eu estou seguindo? Um princípio baseado na virtude? A minha escolha é baseada no dever de Kant, no kantismo? Ou a minha escolha é baseada no utilitarismo de Stuart Mill? É mais ou menos por aí que a gente vai seguindo. Então pronto, então acho que podemos começar, né, falando, definindo o que seria ética, como você trouxe aí na sua sequência de slides, comande aí que agora é com você. Vamos lá. Vamos lá. Tela, produção. A ética parte aí desse tripé imaginado pelos gregos. O querer, o dever e o poder. As minhas vontades, as minhas potências e os meus deveres de agir. Que a gente pode resumir nessas três palavras. Eu quero, eu devo, eu posso. Nem tudo que eu quero é aquilo que eu devo. Nem tudo que eu devo, eu posso fazer. E nem tudo que eu posso, eu quero fazer. Os Deus e a ética está alicerçada na interseção desses três. Quando você pode fazer algo, que está dentro das suas possibilidades natas para agir, você tem vontade, inclinação para isso, é uma vocação sua agir assim, e você tem isso como um dever, no seu lugar no cosmos, diz respeito para que você haja isso para o bem comum. Então, e isso está baseado numa imagem da filosofia grega de que todos os entes, todos os seres, inclusive nós, temos um lugar no cosmos como ser racional. Então, qual é a possibilidade que o Sol tem? É iluminar. Qual é a sua inclinação, sua vocação? É iluminar e aquecer. Então, isso será o seu dever. E fazendo isso, ele será perfeito dentro do seu lugar no cosmos. Qual é a sua inclinação? O que é que você quer fazer da sua vida? Qual é o seu talento, a sua potência para agir? E diante disso, o que é que você deve fazer? Às vezes eu posso querer acabar com o coronavírus. Eu posso? Ou eu devo? Nessa interseção é o que eles chamavam de eudaimonia, a busca da felicidade. Quem encontra esse caminho é feliz e age bem. Então daí a gente pode diferenciar a ética da moral, porque são palavras que são comumente usadas como sinônimos, mas de maneira objetiva elas são um pouquinho diferentes. A ética trata de princípios, enquanto a moral para nós trata das nossas práticas, das nossas ações. Como assim? Eu posso ter como um princípio ético a honestidade. E o que é a minha moral? A moral é o que eu faço mesmo que ninguém esteja vendo, a internalização desse princípio. Então, se eu estou diante de uma banca de jornais que não tem vendedor, imagine aí uma banca de jornais sem vendedor, apenas os jornais e o valor. E um cantinho para você deixar o valor do jornal, pegar e levar para casa. Diante disso, você tem um dilema ético do princípio da honestidade ou da desonestidade. Agora, onde é que se aplica a moral? Se você vai pegar aquele jornal e levar sem pagar, ou você vai deixar o valor mesmo que ninguém esteja olhando? Então a gente já percebe aí que a chave de leitura disso é a liberdade humana, a nossa racionalidade e a nossa liberdade. Então a ética está sempre baseada no princípio. O princípio é a honestidade.
A prática é se eu vou levar ou não, se eu vou roubar ou não. O princípio ético pode ser a fidelidade. A prática é se eu vou trair ou não. A moral está dentro do que é a traição e se eu traio ou se eu sou fiel ao princípio ético. Que essa palavra ética vem de ethos, o princípio que faz possível um grupo racional viver em coletividade. Então a gente pode passar aí, mostrando essa frase de Paulo de Tarso, que nos apresenta a ética como nascida dessa liberdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse é um princípio norteador do mundo antigo para a ética. A ética nasce da nossa liberdade. Por isso que não existe uma tabela pronta dos princípios. Você não vai encontrar o livro do bem agir. A não ser que você entre na dogmática típica de correntes religiosas, que tem ali uma lista moral como os 10 mandamentos. Ali é um padrão moral. Mas a ética, enquanto ciência, não segue bem um padrão moral. É um princípio norteador que faz a nossa convivência ser melhor. Por isso que ela nasce dessa perspectiva, que a nossa convivência pode ser melhor, visto que nós vivemos em coletivo e não podemos não viver em coletivo. O ser humano só existe em coletividade. O ser humano não existe sozinho, ele não se desenvolve sozinho. Mas ele tem uma segunda característica, ele é um ser racional. Porque outros animais só existem em coletividade. Uma abelha, ela não existe sozinha na natureza. Ela só existe na colmeia. Uma formiga não existe sozinha na natureza. Ela só existe no formigueiro. Só que as abelhas e as formigas não são racionais. Por isso elas não escolhem, elas são movidas pelo instinto. Uma abelha que nasceu operária vai desenvolver a sua função de operária e vai morrer como operária. Mas um ser humano, ele pode se rebelar, fazer uma revolução e derrubar um sistema de governo e criar um novo sistema de governo. Porque as abelhas não fazem dentro da sua colmeia. Então, como agir se somos racionais e como racionais somos livres? Temos escolha. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós podemos agir contra a nossa natureza. Isso para o bem, mas também para o mal. O ser humano, para o seu bem, pode não seguir um instinto e abrir mão da sua vida pelo bem do próximo. Mas também ele pode ir contra o instinto de sobrevivência e por um motivo torpe tirar a vida dos outros. Então essa liberdade, para que seja possível que nós consigamos viver em coletivo com a liberdade e com a razão, nós precisamos aí de um ethos, de um princípio norteador, e aí nasce a ética. Daí essa última frase que é muito interessante, de Karl Marx, que dizia que o melhor dos tecelões, o pior dos tecelões será sempre melhor do que a melhor das aranhas. E por que Karl Marx diz isso? A aranha, ela faz o fio mais perfeito da natureza, mas ela só sabe fazer aquele fio. Ela não pode fazer diferente. Ela não pode errar. O ser humano, ele pode errar e por escolha. Ele pode fazer um fio, pode melhorar esse fio, pode fazer um tecido vermelho, amarelo, branco, ele pode fazer torto, ele pode ver beleza nisso. Então esse princípio de escolha, essa nossa capacidade que vem da razão, é que nos faz fascinantes e faz a ética tomar conta de todas as nossas decisões. A gente pode passar aí para as atribuições de valor. Então, dado que nós temos essa capacidade, a gente naturalmente, como sociedade, vai atribuindo, e aí o uso desse ethos, dessa ética, valor às coisas, valor às ações. E desse valor surge uma hierarquia de valores. Essa hierarquia vai mudando. Por isso que a ética não é essa ciência acabada, porque essa hierarquia vai mudar com o tempo e com o espaço. A hierarquia de valores no Brasil pode ser diferente da hierarquia de valores no mundo árabe. A hierarquia de valores do século XXI será diferente da hierarquia de valores no século XIX. Então, ter uma ética, isso é universal. A ética nunca é do indivíduo, ela nunca é uma invenção. Se vivemos em coletividade, partilhamos intuitivamente essa ética. Agora, como vai ser essa hierarquia de valores? Isso aí vai mudar de grupo para grupo. Aristóteles baseava o seu princípio ético nas virtudes, nas potencialidades humanas vividas a partir dos atos. Ou seja, você tem
uma potência. Vou pegar aqui um exemplo bem clássico. Lionel Messi. Ele tem o que a gente chama comumente de talento, o que Aristóteles chamaria de potência. Ele nasceu com as potencialidades de um craque do futebol. Mas para Lionel Messi ser o craque do Barcelona, ele teve que na vida desenvolver os hábitos. São as escolhas que ele vai fazendo diariamente que vai fazer essa potência se tornar um ato. Então, se Lionel Messi tivesse optado por vender picolé em Buenos Aires e não por treinar, não por aprender o futebol, não por tentar se lançar, ele nunca tinha sido aquilo que ele é. Nós temos um exemplo também ainda na seara do futebol com aquele jogador chamado Adriano Imperador. Sim. Ele começou, foi muito bem no futebol e fez algumas escolhas. Eu quero abandonar o futebol, quero morar lá na favela, quero viver entre os meus, onde eu nasci, que me sinto feliz aí, quero ir para lá. E abandonou a carreira de futebol precocemente. É um caso que dá exatamente uma ilustração daquilo contrário, né, em relação a Lionel Messi. Para Aristóteles, o Adriano Imperador, a gente podia dizer, está totalmente errado. Por quê? Porque para Aristóteles, se você fosse analisar, o seu intuito no universo era ser um jogador de futebol. Né? Como o Aquiles nasceu para ser guerreiro, o Adriano nasceu para ser um atleta. Mas ele escolheu errado e, portanto, ele não vai ter a felicidade plena. A gente vai ver quais são os critérios que vão levar essa eudaimonia, essa felicidade para Aristóteles. Mas quando ele a escolher bem, quer dizer, ter as virtudes de um atleta e desenvolver os hábitos que fazem ele ser um bom atleta, que o treino, a dedicação, a coragem, é diferente das virtudes que formam um médico. É diferente das virtudes que formam um professor. Mas se ele desenvolver isso, se isso está nas suas potências desenvolvidas, ele vai ser feliz. Se ele não desenvolver isso, ele nunca será pleno. Então aí você tem essa atribuição de valores do Aristóteles. A gente pode passar para a próxima imagem? É aí uma expressão do Martin Heidegger, esse filósofo alemão, que é fantástica, né? Falando da liberdade. Ele tem duas expressões falando da liberdade. A primeira, a angústia é a possibilidade plena. E essa segunda expressão do Martin Heidegger, a angústia é a sensação do nada. E aí que entra a ética. Quer dizer, nós temos a liberdade e quanto mais plena é essa liberdade, mais ela é angustiante. Imagine você, pobre, só tem um par de sapato, tem que sair aqui e vir para a TV e gravar o programa. Você bota o seu par de sapato e vem. Nenhuma angústia. Mas imagine que se você tem aí em casa 20 pares de sapato. E aí você não tem critério. Você olha para os 20 pares, pode ser que você nem venha para a TV e passe o dia tentando escolher. Se você não tiver um critério, você vai ficar angustiado. E quanto mais possibilidades, mais angústia. Porque você tem mais portas para escolher. E a possibilidade plena é a angústia total. Agora, aí surge a ética. A ética é um norte. A ética é um critério de escolha. Se você tem um critério, mesmo que você tenha 20 pares de sapato, você sabe qual você vai usar, qual é o certo para aquela ocasião. Como é que você age, como é que você não age em determinada ocasião, diante de determinada escolha que você tem que fazer na vida. Então, a ética, ela resolve um problema pessoal nosso. Pode passar? Agora é importante diferenciar uma coisa aí. Relatividade é diferente de relativismo. Quando eu falei que a hierarquia pode mudar de grupos e tempos, eu estou falando de uma relatividade, não de um relativismo. Não é que qualquer escolha serve. Você tem que ter um critério para escolher bem. Você tem a escolha certa, sim, e a escolha errada. Agora, o contexto onde elas vão estar é diferente. Por isso, a gente pode passar para o próximo, que eu vou dar um exemplo claro aqui. Vou pegar dois exemplos aí. Eu coloquei princípios éticos aí. Disciplina, repouso, transparência e sigilo. Vou pegar os dois primeiros. Disciplina e repouso. Todos dois podem ser valores, princípios éticos. Só que lá no quartel, você vai optar por qual dos dois quando toca a corneta de manhã, logo cedo, às 4 ou 5 da manhã, e o seu comandante quer você informa na área do cerimonial. Você vai optar pela disciplina e ter agilidade, colocar o fardamento e ir lá em forma, ou você opta pelo repouso? O quartel, que é um lugar de guerra, você percebe que a disciplina é o valor a ser escolhido. E nesse período de pandemia, em casa, o aluno diz estudar ou repousar?
Vou deixar esse abacaxi para você no próximo bloco. A gente vai Pois dar um não, intervalo. vamos lá. Depois do intervalo, eu quero voltar com isso aí. É uma boa dilema ético A esse. gente volta já. A turma da democracia em decisão tomada em conjunto faz parte da democracia. Para manter o equilíbrio da democracia, as decisões mais importantes devem ser tomadas em conjunto. E a escolha da maioria deve ser respeitada. Lembre-se, democracia é todo dia. Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Ó, melhor ir ao médico, hein? Doutor, essa tosse não passa. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo! Olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, rimou! Isso dá samba, hein? Estamos de volta com a aula de filosofia aqui com José Rodrigues. E aí ficamos naquela dúvida. Disciplina, repouso, ele estava... Agora eu quero falar do aluno que está em casa no Covid, fica... E agora? Vou estudar? Vou ter disciplina nos estudos? Vou descansar? Como fazer isso? E agora, José Rodrigues? Eu interrompi você daí, não foi? Foi. Se a gente pegar aí o princípio ético a partir de Aristóteles, que define essas essências, Aristóteles dizia que a virtude está no meio. Então depende do que você é. Você é aluno. Então qual é a virtude que você deve usar nesse momento na sua hierarquia de virtudes? Uma disciplina de estudos também vai levar em conta o repouso. Agora essa hierarquia é que a gente vai alternar em determinada medida. Se está na hora de estudar, você também não pode se deleitar no repouso. Você tem que observar uma disciplina de estudo. Agora, essa disciplina de estudo também vai pedir um repouso. Então, essas escolhas o jogo da ética, né? Onde lá no quartel vai valer a disciplina, lá no lado de idosos vai valer o repouso. Ninguém vai exigir que eles acordem de madrugada e coloquem um fardamento e façam uma corrida e paguem flexões, né? Um outro exemplo aí entre esses dois, transparência, muito falada hoje, e sigilo. Se a gente acha que ética é uma tabela pronta, então a gente tinha a escolha certa. O certo é ser transparente ou é ser sigiloso? Vai depender, mais uma vez, da situação onde você está colocado. Em algum momento da vida, você precisa ser transparente. Nos organismos públicos, a transparência pode ser um valor fundamental para a vivência da democracia. Mas, quando você tem, por exemplo, um segredo industrial, quando você tem um segredo de um colega seu, e aí você vai ser o quê? Você vai ser transparente, sair contando a todo mundo, ou você vai resguardar um sigilo? Tem horas que a melhor escolha é o sigilo. Então depende, esse jogo ético, de quem você é e em que tempo você está. Então se você é aluno, esse é o momento da disciplina. Depois haverá o momento do repouso. Bacana. E aí a gente pode seguir, né? Vamos seguindo aí com Aristóteles. Então, mas para que escolher bem? Você vai dizer, para que então eu viver de acordo com a minha essência? Para que o Adriano tem que ser um jogador e ele tinha que se empenhar como atleta? No livro Ética Nicômaco, Aristóteles vai dizer que a função do bem-agir é a felicidade, que ele chama de eudaimonia, né? Então, o bem soberano é a felicidade, para onde todas as coisas tendem. Em busca dessa tal felicidade, se justifica toda a boa ação humana. Então, quando a gente age bem, é feliz. É aquela história que a gente conta muito no interior, né? Se você plantar, vai colher. Se você plantar bem, você será feliz, colherá eudaimonia. Se você plantar mal, você vai colher mal. Então a gente pode passar, inclusive, para o próximo e ver, nessa perspectiva, os 3 modos de vida. Então, o que é ser feliz? Né? Se agindo bem, você vai ser feliz. Como é que eu vou saber, então, Aristóteles, se eu só não sou feliz? Quer dizer, tem 3 tipos de vida para você seguir. Uma, ele chamou de vida dos prazeres, né? Onde o ser humano se torna refém daquilo que ele deseja. Quer dizer, se você vive só pelo prazer,
só pelo que você quer, esquece o que você deve, o que você pode, então você se torna refém daquele prazer. É um dependente. Ele se torna um vício, você se torna um viciado e por não ser livre, você não é feliz. Aquilo acaba te aprisionando. A segunda forma de vida é pela honra, pelo convencimento. Mas você não pode também se guiar apenas por um dever, porque nem tudo está dentro das suas possibilidades. Essa é uma vida mais elevada, mas ela também não é plena porque ela precisa do aplauso do outro. Você precisa sempre do aplauso, do convencimento, da honra, da glória que o outro aqui lhe atribui. A vida feliz é a contemplativa. É aquela que depende única e exclusivamente de você para você ser feliz. Você está bem, em outras palavras, consigo mesmo. Então, como é que essa teoria aristotélica sobre o bem escolher e o agir certo cai no Enem? Aí eu trouxe aí uma questão para a gente ver. Vamos lá. Vamos lá. Questão do Enem aí 2013. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre, a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados na inscrição existente em Delfos. Dada a coisa mais nobre é a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades e entre essas, melhor nos identificamos como felicidade. Aí é um trecho do próprio Aristóteles. A questão, ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles identifica como a busca dos bens materiais e títulos de nobreza, lembrem do que a gente estava conversando, B, plenitude espiritual e ascese pessoal, C, finalidade das ações e condutas humanas, D, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas, ou E, expressões do sucesso individual e do reconhecimento público. Veja aí rapidinho o que é que você marcaria. Pois então, acho que a gente pode ir já para a resposta, né? Pode, vamos lá? Vamos lá? Vamos ver se você acertou. É a C. Finalidade das ações e condutas humanas. A felicidade é a finalidade de todas as nossas ações. Por isso que agimos eticamente. Agimos eticamente para sermos felizes. Não para ter títulos nem bens, não para ter apenas uma plenitude espiritual individual que não pense no outro, que não passe pelo outro. A felicidade é uma ação que passa pelo seu lugar no cosmos, então todo é importante. Não pelo conhecimento de vontades imutáveis e perfeitas, ele não está defendendo aí um código de conduta tipo os 10 mandamentos, nem a expressão de um sucesso pessoal, individual, o famoso crescer na vida. Mas a felicidade é, para Aristóteles, a finalidade das nossas ações. Podemos ver um outro exemplo aí. Aí Aristóteles foi um dos pensadores mais importantes da história da filosofia no Ocidente, tanto por suas contribuições para a própria filosofia, quanto para as ciências, que partiram de muitas questões apresentadas pelo filósofo para desenvolver suas investigações. Ele deixou 2 obras dedicadas aos problemas das ciências práticas, Ética, Nicômaco, e a Política. É de conhecimento de todos que, mesmo tendo sido aluno de Platão, Aristóteles construiu um próprio pensamento que, muitas vezes, apresentou ideias contrárias ao seu mestre. Um exemplo disso é a sua Ética Nicômaco. Marque a alternativa que melhor caracteriza essa obra aristotélica. Aí nós temos as alternativas. Trata-se de uma ética baseada no comportamento dos animais, ou B, trata-se de uma ética baseada na lógica e, portanto, defende que as ações são consequência do pensamento. C, trata-se de uma ética pautada nas virtudes que o homem tem por natureza e naquelas que ele desenvolve ao longo da sua vida. Lembre-se, potências e os hábitos.
trata-se de uma ética fundamentada nos valores aristocráticos da sociedade grega da época, ou trata-se de uma ética experimental e, portanto, resultante das experiências que o homem faz enquanto animal político. Eu acho que ficou fácil, pode revelar aí a resposta. Eu, né, que não sou muito bom em filosofia, diria que é a letra C. Vamos lá, vamos revelar a resposta aí. Letra C. Trata-se de uma ética pautada nas virtudes, como a gente vem falando desde o começo, né? Naquelas que são desenvolvidas, os hábitos, e naquelas que são as nossas potencialidades. Nós estamos aqui no Conexão Enem, né? Edições especiais do Conexão Enem, nesse período de pandemia, enquanto persistir a Covid, vai embora logo, show vírus. Show vírus. Enquanto persistir a Covid, nós estamos com aulas gravadas no Conexão Enem, uma parceria da Escola da Assembleia com, lógico, cursos aliados. E a aula de hoje é de filosofia com o professor José Rodrigues, que já tomou uma aguinha aqui, respirou. Respirei um pouquinho. Eu parei aqui para ele dar uma respirada e a gente vai voltar, né, continuando aqui pela TV Assembleia. Lembrando que essas aulas todas que estão sendo gravadas, você pode acompanhar aulas inéditas às segundas-feiras e quartas às 20 horas, aulas reprisadas das terças e quintas às 14 horas, sempre reprisando a do dia anterior, na terça reprisa da segunda, na quinta reprisa da quarta e na sexta-feira às 14 horas a aula mais pedida da semana, ok? Então toda semana 2 aulas inéditas para você. É a TV Assembleia colaborando, contribuindo com a educação do Rio Grande do Norte nesse período. E que bacana essa aula de filosofia, porque agora a gente vai falar de Kant. Eita, Kant. Por favor, professor José Rodrigues, cante pra gente aí. Vamos não cantar, né? Vamos cantear, falar de Kant. Então, existe aí ainda uma questão em aberto quando se falava de ética, né? Como é que eu vou definir esse tal meu lugar no mundo, no cosmos, essa minha vocação? Como é que eu vou descobrir isso? E aí os movimentos religiosos, a nossa essência seria o divino, o Deus. Então, saber o meu lugar no mundo é saber a vontade, o plano do divino para o homem. E daí a filosofia patrística foi baseada nessa vontade de Deus para o homem. Kant, por sua vez, ele na virada da modernidade queria elaborar um pensamento livre, autônomo de qualquer amarra pré-existente. Algo que fosse baseado exclusivamente na razão, que não tivesse uma base para além do racional, que é, no fundo, a religião, que é uma revelação. Então, Kant, o nosso bem-agir não pode estar baseado na revelação, que seriam os 10 mandamentos, dependendo do seu princípio religioso, o que está prescrito no Corão e por aí vai. Nós temos que desenvolver uma base para agir, um princípio para agir que seja livre, autônomo, independente do princípio religioso que você siga, ele é a base. E aí Kant desenvolve a ética baseada na racionalidade, no dever racional. Pode colocar aí essa frase de Kant, que é muito famosa, inclusive esta frase, tirada do seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, está no seu túmulo lá na Alemanha. Kant, que era um filósofo na época da Prússia, hoje essa região é a Alemanha, escreveu na Fundamentação da Metafísica dos Costumes: 2 coisas me enchem de admiração e respeito quanto mais frequentemente o pensamento delas se ocupa: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Ou seja, ele está colocando aí a grandeza física do cosmos, a grandeza do universo, mas também a grandeza metafísica da racionalidade humana. Como nós temos um universo tão grande como externo dentro da nossa essência, dentro da nossa razão. Kant baseou a sua ética nesse princípio racional e ele resumia de maneira muito simples. Por mais que o texto dele sobre Kant é tido como muito complexo, aliás, o texto dele sobre ética é tido como muito complexo, mas que pode ser resumido numa expressão que ele costumava dizer. Kant, que era um cara muito certinho, se dizia na sua cidade que o relógio, porque ele caminhava todos os dias à tarde no mesmo horário, e o relógio ele era cronometrado a partir de Kant, e não Kant a partir do relógio da cidade. De tão certinho que ele era. Quer dizer, se Kant sair e o relógio não der aquela hora, é o relógio que está errado, não é ele. Então,
Kant dizia, ó, é muito simples a minha teoria sobre ética, quando disseram que era muito complicado. Se você não puder explicar o que você fez, é melhor não fazer. Se você não puder depois contar aquilo que você fez, se ele causar vergonha, ele não está falando de sigilo, está falando de vergonha. Se você tiver vergonha daquilo que você fez, é um sinal racional claro que você agiu mal. Se você vai fazer uma ação que as pessoas não podem saber, que tem que ser por debaixo dos panos, aquilo está contra o conhecimento racional. Porque o ser humano, ele age com 2 princípios. Aí a gente pode colocar aí na tela os princípios. A nossa ação, ela vem ou por inclinações naturais, que são os desejos, ou pela vontade. As inclinações naturais são os instintos humanos, que elas não estão relacionadas, e, portanto, à moral, porque elas não são livres. Você come e você não é livre para isso. E elas são múltiplas, você tem múltiplos desejos, desejo de comer, desejo de dormir, isso não é nada racional. Isso é impulsivo do humano. Mas o ser humano, diferente dos outros animais que só tem impulso, porque todos os animais comem, dormem, se reproduzem, vivem e morrem. Isso é o natural. O ser humano, como racional, tem vontades. E essas vontades, inclusive, elas podem ser contrárias às inclinações naturais. Você que está me assistindo aí pode estar fazendo um regime, e você tem o desejo de comer. Mas você diz, não vou comer, não posso comer, porque eu tenho que manter. Não estou fazendo, não estou assistindo não, mas estou com você aqui do lado, estou fazendo. Está fazendo seu regime. Então, você pode até ter o desejo de comer, mas a sua vontade, porque é ser humano, pode ser maior do que o desejo. Isso para o bem e também para o mal. A vontade de emagrecer controla o meu desejo. Controla o seu desejo. É uma vontade racional. Nós não temos só o instinto pela vida, nós temos a vontade de viver. É por isso que quando acaba a vontade de viver, o ser humano, às vezes, se mata. Nenhum outro animal faz isso. Porque essa vontade de viver, quer dizer, não ter mais a vontade de viver, pode ir contra o instinto, o desejo mais primitivo, que é o de viver. Então, Kant define isso na sua teoria, é o ponto de partida. Diferenciar a vontade, que é uma só, que é una, porque nasce da sua racionalidade, é a escolha certa, é a escolha pensada, dos desejos que podem ser vários. E dessas 2 formas de agir, nós passamos para os 3 linhas de ação do homem, que é a próxima imagem aí. Que nós podemos agir, portanto, por dever, conforme o dever ou contra o dever. A questão do dever aqui está clara. Agir por dever e conforme o dever é agir bem. Agir contra o dever é agir mal. É quando você sabe que está errado, mesmo assim você age errado. Aí você é um sujeito imoral. É isso que é ser imoral. Existe o sujeito moral, que são os 2 casos de cima, que a gente vai ver detalhadamente que tem diferença. Existe o sujeito imoral, que é aquele que sabe o certo e faz o errado. Sabe que roubar é errado, vai lá e rouba. Agora, tem uma ação que muitas vezes ela é legal, mas se torna imoral. Pelo menos na visão da nossa sociedade. Pode algo, de fato, estar dentro da legalidade? Pode colocar o quadro, produção. Determinada... às vezes, nesse período de pandemia, vou dar um exemplo aqui, só para a gente ilustrar. Às vezes se fala assim, nós estamos vivendo um período de crise, cortes de salários, dificuldades. Aí vem um determinado órgão público, determinado servidor, determinada carreira, recebe vantagens que estão dentro da legalidade, que ele teria direito, faria jus, mas que nesse momento em que o país atravessa, de pandemia, por exemplo, parece ser imoral diante de tudo dos gastos, dos cortes dos gastos que você está fazendo. Há essa possibilidade? Sim, porque... Você está dentro da legalidade, mas não ser moral? Sim, porque o legislador também é um agente moral. O legislador que cria a lei. Então ele pode criar uma lei imoral. Ou pode ter uma brecha para uma ação que está dentro da lei, mas a sociedade, como é mutável, aquilo não está dentro da nossa moralidade. O nosso princípio ético é contrário enquanto sociedade. Agora, não é essa legalidade que aparece aí do Kant. Esse é o conceito puro de legalidade. Como se o legal fosse sempre bom. Ele parte desse pressuposto. Então, tem esse sujeito imoral,
Há também o sujeito amoral, mas o sujeito amoral é muito raro. Quem é amoral? Um bebê é amoral. Por quê? Porque como ele não tem capacidade de escolha, então ele não age nem certo, nem errado. Ele é amoral. Ele simplesmente age. Uma pessoa com problemas psíquicos... Tem uns agora que já estão nascendo... Os bebês de hoje já estão nascendo com moral. Com moral, ou imoralidade também. Imoralidade, né? Exemplo, alguém que tem problemas psiquiátricos, ele pode ser considerado um sujeito amoral. Por isso que, inclusive, na lei, né, ele não é punido como os outros, né? Porque ele não fez uma escolha, mesmo tendo agido contra a lei moral. Então, nos outros dois casos acima, quando você age bem, Kant diz que tem uma diferença. Tem os que agem por dever e os que agem conforme o dever. Por dever é o que ele chamou, e essa é uma expressão kantiana que a gente usa o tempo todo, e às vezes nem sabe que é dele, é o que a gente chama de a boa vontade. Quando você age na moralidade, você agiu por uma boa vontade. Essa está acima das outras. Está acima das outras, é uma consciência. Você é consciente e você fez conscientemente. Olha, eu não vou ultrapassar o sinal vermelho porque... É como se fosse algo espontâneo da pessoa. Não vou ultrapassar o sinal vermelho porque é errado. Isto é errado, nós temos uma regra, não vou fazer, é na minha natureza. Agora tem a outra forma, que é conforme. Eu só não vou fazer porque é errado. Eu não vou passar o sinal vermelho porque tem um pardal aqui e ele pode me multar. Então quando você da mesma forma que o outro carro não ultrapassou o sinal, mas um ultrapassou por dever e o outro ultrapassou conforme o dever. Ficou só na legalidade, não na moralidade. Esse é o famoso que a sua mãe dizia, má vontade. Esse menino só age de má vontade, que ele só faz para não apanhar. E sua mãe, sem saber, estava dizendo uma expressão, um conceito puramente kantiano. Quando você age na má vontade, é um menino com má vontade, é porque não faz para não apanhar. Se a mãe não punisse, o menino fazia toda a traquinagem. Eu conheço um menino assim. Se chama Evânio. Evânio tem muita má vontade. Tem demais. Mas, de qualquer forma, má vontade é melhor do que vontade nenhuma. Quer dizer, aquele que é imoral, ele age contra a sua vontade. É verdade. Então, é melhor ter uma má vontade do que não ter vontade nenhuma. O bom é ter boa vontade. Isso, é brincadeira, Evânio. Um beijo pra você, viu? Evânio é nosso... Evânio é um homem de boa vontade, tenho certeza. É o nosso auxiliar aqui, trabalhando com a gente aqui, grande parceiro aqui do Então aí, dessas duas formas de agir que são racionais, ele dividiu os dois imperativos da razão. A razão nos leva a agir de duas formas. Ele chamou uma de imperativo categórico, que é quando você tem boa vontade, e a outra é o imperativo hipotético, quando você tem uma má vontade, mesmo que haja bem. Vamos ali mostrar as diferenças dos dois imperativos aí no quadro. Então, se você criar uma formulazinha, segundo Kant, o imperativo hipotético é faz A se queres B. Cumpre as tuas promessas se queres ser bem visto. Ou faz o teu regime se queres emagrecer. É diferente do imperativo categórico, que é a boa vontade. Faz A, cumpre as tuas promessas, diz a verdade. Não é diz a verdade para ser bem visto, diz a verdade para não ser punido, diz a verdade para não ser preso. É diz a verdade simplesmente. Em um caso, o que ordena a razão é um meio para atingir alguma coisa. No outro, é um fim em si mesmo. Então, é claro, no hipotético, a vontade, ele chama de heterônoma. O que é esse palavrão filosófico? É determinado por algo que é exterior. Então, não é livre. Você está sendo determinado pela sua vontade, pelo seu desejo de emagrecer. O desejo de emagrecer é que está mandando em você, não você mesmo. Se não fosse isso, não fazia. Faz para se adequar. De um outro lado, o imperativo categórico é o que é mais comum de ouvir, A vontade autônoma. Autônoma, que a gente escuta o tempo todo, significa determinado pelo princípio de si mesmo, por si próprio. Esse é o livre. Aquele que agiu porque ele mesmo acha correto. Não agiu para não ser punido. Então isso depende exclusivamente da razão humana. Não agiu para não engordar. Não agiu para não engordar. Mesmo, ele procura comer uma alimentação saudável. Então ele é baseado na razão humana. Ele chegou à conclusão racional que é melhor comer de maneira comedida. Ele não está fazendo isso simplesmente para atingir um objetivo. Esse ou aquele objetivo. Quando você age de maneira livre,
Aí você tem aí a fórmula de Kant para o imperativo categórico, que é essa que está aí na próxima slide, que é muito importante a gente ter em mente essa fórmula aí para o nosso Enem. Age de tal forma que a máxima do teu querer possa valer em todo o tempo, também como princípio de uma legislação geral. Traduzindo, é o mesmo princípio cristão. Kant era um cristão, que quis chegar à mesma conclusão, mas partindo da razão. Faz os outros o que você queria que fosse feito com você. E olha que não tinha rede social nessa época não, viu? Age de forma universal. E por que isso é racional? Como é que ele diz isso apartado de um livro religioso, de um princípio, de um sentimento? Sem sentimento nenhum, apenas racionalmente. Simplesmente porque se você age de maneira com que o outro também espere que você haja, faz ao próximo como a ti mesmo, isso é universalizar a ação. Então, o que pode ser universalizado, para Kant, é o correto. O que não pode ser universalizado está errado. Ou seja, a vida. A vida pode ser universalizada. Nós podemos todos, e queremos todos nesse momento de pandemia, viver. Então, o correto é preservar a vida para Kant. Isso é um imperativo categórico da razão. Agora, de um outro lado, a morte, ela não pode ser universalizada. Isso vai contra o próprio ser humano. A verdade, ela pode ser universalizada. Nós podemos passar a vida só falando verdades. Mas nós não podemos passar a vida só falando mentiras. Até quem gosta de mentir tem que dizer a verdade. A verdade é o alicerce, a mentira é a superfície. Então a mentira só funciona se você acreditar que ela é verdade. A mentira não pode ser universalizada, mas a verdade pode. Então, quando eu ajo de maneira universal, eu estou agindo corretamente, racionalmente. Quando eu ajo de maneira particular, eu estou agindo errado. Pode ser que no meu particular, uma mentirinha resolva. Mas está errado, porque isso não pode ser levado para todo mundo. Pode ser até um imperativo racional, hipotético. Vai depender de uma circunstância. Mas não é o certo racionalmente a se fazer, que é o categórico, que é o livre. O homem não é livre quando age por um interesse particular e não por aquilo que pode ser universalizado. E aí a gente tem uma questão sobre... Temos uma questão. Como é que Kant cai no Enem? Vamos lá. A gente quer muito saber, né? Pode tomar água que eu vou ler essa questão. Pois pra não. Ficar melhor para você. Né? Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que, se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal coisa nunca sucederá. Enem 2017. E aí vamos lá. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto A. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade de vida futura na Terra. C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. E permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Eu acho que também ficou fácil, né? Dizem que o Enem sempre tem uma questão, né? Fácil demais, você descarta. Eu, que não sou da filosofia, descartaria a letra E. Essa aí, nessa questão. Sim, sim. De cara já olharia aí, né? Fala em felicidade das pessoas envolvidas, né? Quem vai ser enganado não vai estar feliz com essa história. Claro. Né? Então eu responderia a letra C. Para mim seria a resposta. Vamos ver se você acertou? Será? Vamos lá? Rapaz, eu vou fazer, né? Se eu acertar. Olha aí, Olha já estava aí. aprovadíssimo, não é? Então, estou prestando atenção à aula. É muito interessante esse exemplo, que é o próprio Kant que escreve, né, esse texto. Sim. É muito interessante esse exemplo que ele dá, que é do pagamento o famoso pagamento da dívida, né? Porque ele dá esse exemplo, porque já na época dele, né, já no século XVIII, quem é
que quando pede um dinheiro emprestado e alguém diz assim, mas você vai poder pagar, quem é que para racionalmente para pensar se vai ou se não vai, e é sincero dizendo, não vou poder pagar não, eu quero o seu dinheiro emprestado, mas é muito difícil que eu consiga pagar. Geralmente o interesse particular prevalece. Isso seria uma ação imoral, porque você não pode universalizar esse tipo de ação. Vamos para outro exemplo, outra questão? Vamos sim. Do Enem 2016. Os ricos adquiriram uma obrigação relativamente à coisa pública, uma vez que devem em sua existência ao ato de submissão, à sua proteção e zelo, o que necessitam para viver. O Estado, então, fundamenta o seu direito de contribuição do que é deles nessa obrigação, visando a manutenção de seus concidadãos. Isso pode ser realizado pela imposição de um imposto sobre a propriedade ou atividade comercial dos cidadãos, ou pelo estabelecimento de fundos e de uso dos juros obtidos a partir deles. Não para suprir as necessidades do Estado, uma vez que este é rico, mas para suprir as necessidades do povo. Kant, a metafísica dos costumes. Eu não li na outra questão, então estou me redimindo aqui. Segundo esse texto de Kant, o Estado deve sustentar todas as pessoas que vivem sob o seu poder, a fim de que a distribuição seja paritária. B, está autorizado a cobrar impostos dos cidadãos ricos para suprir as necessidades dos cidadãos pobres. C, dispõe de poucos recursos e, por esse motivo, é obrigado a cobrar impostos idênticos dos seus membros. D, delega aos cidadãos o dever de suprir as necessidades do Estado por causa do seu elevado custo de manutenção. E tem a incumbência de proteger os ricos das imposições pecuniárias dos pobres, pois os ricos pagam mais tributos. Olha aí, já tem alternativa que descarta logo aí, né? Qual você descartaria já de cara? Eu descartaria a letra E. Me parece muito estranha essa letra E, né? Isso. Então vamos lá, qual você marcaria aí? Vamos ver. Eu marcaria de novo, eu marcaria a letra C. Não sei se eu acertei. C, dispõe de poucos recursos? Peraí. O Estado dispõe de poucos recursos? Vamos pensar direitinho. Vamos ver. Já cobrar impostos idênticos? Vamos lá. Eu me perdi no próprio texto. Né? Aí o que é que o Kant está perguntando? Por que é correto o Estado cobrar impostos? Não, o que é que justifica? Não, refaça aqui. Vai ser letra B de bola, rapaz. Está autorizado a cobrar impostos dos cidadãos ricos para suprir a necessidade dos cidadãos pobres. Letra B de bola. Vamos lá, depois dessa emenda aí, ó, quase caía na casca de banana, vamos passar para certo. Vamos ver. Deve ter acertado, né? Agora sim acertou. O que é que Kant está colocando aí? O que é que justifica a existência de um Estado e o que justifica a cobrança de impostos pelo Estado? Justamente a desigualdade entre cidadãos ricos e os cidadãos pobres. A cobrança de impostos serviria para que o Estado suprisse a necessidade dos mais pobres a partir da contribuição dos mais ricos. Porque se fosse de maneira paritária, quer dizer, não seria justo, não pareceria para Kant ético cobrar o mesmo valor de imposto de uma pessoa pobre, o mesmo de uma pessoa rica. Ou distribuir o que foi arrecadado de maneira igual para o rico, porque esse já tem, do que para o pobre que não tem nada. O rico teria condição de dar uma contrapartida enquanto o pobre não tem nada. Então ele define aí o que é justo a partir dessa lógica sempre do que pode ser universalizado. Mas existe outra perspectiva, e aí fica interessante o nosso discurso, quando a gente vê um outro tipo de visão que vai um pouco na linha oposta do que disse Kant. Né? Kant foi um pensador do século XVIII, no século XIX surge uma terceira visão. Porque aí, mais uma vez, Pode continuar. mais uma vez, uma lacuna foi apresentada. Como é que a gente vai atuar nas coisas práticas da vida quando ficar difícil seguir aquilo que é universalizado? Exemplo claro, quando chegar um soldado, quando um soldado nazista chegar na porta de uma pessoa querendo um judeu que está escondido lá dentro e pergunta, ele está aí? Seria então correto, em nome da verdade, dizer, ele está sim, está embaixo da minha cama? Ou nesse caso você conseguiria mentir? Aí no século XIX surge uma terceira corrente, uma corrente inglesa, principalmente a partir desse pensador que está aí na tela, o John Stuart Mill, né? E também o seu preceptor, o seu professor Jeremy Bentham, que cria o utilitarismo, e Mill é aquele que vai melhor formular esse pensamento e como ele poderia ser aplicado na prática.
Vamos aí para o próximo. O que é o utilitarismo? Ele tem essas duas bases aí que estão colocadas. São centrais para você entender o que a gente está falando. Devemos agir de modo a que a nossa ação resulte a maior felicidade ou bem-estar possível para o maior número de pessoas afetadas. Em outro ponto, ele vai dizer que uma ação é boa quando é útil ou, dadas as circunstâncias, é que cause menos infelicidade. Ou seja, diante de uma escolha, você tinha que ponderar o que é que causa maior prazer. Daí é um pensamento, inclusive, pautado no hedonismo, maior prazer e menor dor para o maior número de pessoas envolvidas. Ok. Tem questão sobre isso? Porque tem questão sobre isso. Está na reta final, vamos lá resolver a questão. Essa é bem simples, muito simples, mas bacana também, né? Veja que coisa legal. Eu me apaixonei pela de Kant, né? Mas achei essa também, principalmente a partir do exemplo que você deu, né? Que faz a gente pensar, né? Poxa, eu vou ser verdadeiro, mas vou prejudicar alguém sabendo que o que vão fazer com ele é errado, não é? Ou seja, vou provocar a infelicidade de alguém. Nas palavras de Stuart Mill, eu dizer a verdade é útil ou é inútil? Ou é inútil, né? Vai ser prejudicial, né? Vamos lá. Vamos para a questão. O utilitarismo é uma teoria moral que procura oferecer uma forma de diferenciar ações corretas e incorretas. Qual das alternativas abaixo define melhor o princípio básico do utilitarismo? Uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com a regra. Não faça aos outros aquilo que ninguém gostaria que fizesse para ti. Aí está muito mais bacante. Uma ação moralmente correta é aquela que produz o maior saldo positivo de prazer ou bem-estar para todos os afetados pela ação, considerados imparcialmente. Uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com o imperativo categórico, isso é Kant. Uma ação moralmente correta é aquela que gera mais felicidade para o agente. Eu ficaria com a letra B de bola. B de bola, com certeza. Por que não é aí a última, a alternativa D? Porque isso é uma linha que é imoral, é a linha do... É a linha... Agora me fugiu a palavra, o conceito. Egoísta, né? Então aí você tem o típico do pensamento egoísta, que é um tipo de escolha ético. Primeiro o meu, né? Porque a ética utilitária, essa escolha que pode fazer sacrifícios, ela pode ser muito boa quando a gente vê... pouca, meu pirão primeiro. Ela é aquela história, ela não depende, ela é imparcial, ela não dependeria da posição do agente, né? Se sou eu que tenho que ser sacrificado pelo grupo, que seja. Se é meu filho, não importa. Se é minha família que vai ser sacrificada pela nação, não importa. O importante é que o maior grupo seja beneficiado, em detrimento de algum sofrimento que ele tenta minimizar ao máximo, mas que é possível que um grupo seja atingido. Agora, existe um limitador, ela é bem sedutora, mas existe um limitador e o neocantianismo sempre lança, e por isso fica interessante esses dois olhares, né, sobre a ação moral. Existe um limitador. Como é que eu vou saber qual é a consequência dos meus atos? E aí a consequência de um acontecimento, diriam os estoicos, pode ser incontrolável. Vou pegar aqui um exemplo, acho que a gente está fechando, né? Tá, falta um minutinho. Um minutinho, só para pegar um exemplo aqui do momento. Uma atitude tomada com base numa escolha utilitarista, que foi a do prefeito de Milão. Ele disse, Milão não pode parar, porque no saldo final será mais danoso para o maior número de cidadãos de Milão se nós pararmos a economia de Milão. E manteve tudo aberto. Um mês depois, a consequência do ato não foi o que ele esperava, foi inversa, e ele teve que voltar atrás. E aí um kantiano vai dizer, olha aí como o imperativo categórico ainda é vivo e não pode ser totalmente substituído pelo utilitarismo. Porque nós não temos o controle total das consequências. Algo que você pode achar que a consequência é boa, amanhã pode ser muito mais danoso. E é isso que forma a ética não ter essa fórmula pronta e ser dinâmica e ser tão fantástica para a gente se debruçar, estudar e aplicar no Enem e na vida. Olha aí, que bacana. Olha o sinalzinho tocando. Olha aí. Na hora certa. Na hora certa. Conexão Enem. Aula bacana de filosofia e de ética com o professor José Rodrigues. Amigo, queria lhe agradecer demais aqui.
Manda um abraço para todo mundo lá do Mais Humanas, né? A turma toda boa lá do Lógico, cursos aliados. Queria lhe agradecer, muito obrigado. Os estudantes do Rio Grande do Norte agradecem esse seu gesto de boa-fé, esse seu gesto de carinho e de docência, porque isso é típico de nós, professores, não é verdade? O Conexão Enem espera contar com você em outras ocasiões e ao vivo também para ter interação dos alunos. Claro, vamos fazer ao vivo. Eu que agradeço a grande honra de estar aqui nessa TV que presta um tão grande serviço para o Rio Grande do Norte e poder colaborar aí com o estudo dos nossos pensadores e pensadoras. Que bacana! E o Conexão Enem volta a qualquer momento. Se liga na programação da TV Assembleia que tem aula nova chegando. Tchau!